A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não é só o nutricionista, o profissional da área de alimentação que pode fazer ficha técnica. Então, não existe essa responsabilidade única para o profissional de nutrição. Então, o profissional de nutrição pode fazer fichas técnicas, o profissional que é engenheiro de alimentos pode fazer ficha técnica, gastrônomos, que mais? Essas pessoas, elas podem fazer ficha técnica. Não existe essa exclusividade para o nutricionista. A ficha técnica, ela é uma ferramenta de gestão. Algumas vezes eu vejo as pessoas falando das fichas técnicas como se fosse uma ferramenta que eu conseguiria diminuir os custos do meu restaurante, ou então eu conseguiria, por consequência, aumentar os meus lucros. E o pensamento não é esse. Não é porque eu tenho as fichas técnicas que eu vou aumentar o lucro do meu restaurante. Eu gostaria de um raciocínio que vocês fizessem junto comigo. Quando eu faço as fichas técnicas do estabelecimento, eu começo a entender os gastos daquele estabelecimento. Então, eu começo a ver quanto vai ser o custo de determinado prato. Lembrando que aquele custo daquele prato, ele vai acontecer com aquelas quantidades que os colaboradores fizeram para eu avaliar. Então, eu vejo o custo dos pratos do restaurante, daí eu vejo, a partir do preço de venda, eu entrego para o proprietário esse lucro bruto, certo? Então, com essas fichas técnicas, nós podemos fazer alguns diagnósticos e algumas mudanças, que a consequência dessas mudanças é uma melhoria, e essa melhoria ela vai gerar um futuro aumento de lucro. Não existe essa questão de eu tenho ficha técnica, eu aumentei meu lucro. Não, isso não existe, porque eu posso muito bem fazer uma ficha técnica para um estabelecimento, eu posso elaborar as fichas técnicas de todos os pratos do estabelecimento, como já aconteceu, de eu passar 6 meses elaborando ficha técnica para um determinado estabelecimento e a pessoa não utilizar. Eu fiz as fichas técnicas porque os colaboradores, eles me entregaram todos esses ingredientes e eu consegui elaborar o custo desse produto. Mas isso não significa que, por exemplo, o estabelecimento ele vai implantar essas fichas técnicas, ele vai seguir à risca. Então, quando eu faço as fichas técnicas, eu consigo mostrar para o proprietário em um painel o custo desses pratos. Eu também consigo mostrar para o proprietário como é que estão as quantidades, daqueles alimentos. Muitas vezes o estabelecimento faz muito tempo que ele está aberto, o proprietário ele não fez essa revisão dessas fichas técnicas, ele deixa a preparação dos pratos, a preparação dos produtos para os funcionários que normalmente estão há um bom tempo com ele, e vai perdendo a cultura de como deveriam ser os pratos desde o início da abertura do estabelecimento. Então, quando eu entro no estabelecimento e pego o prato e coloco o prato em ficha técnica e documento as quantidades, e claro, sempre que eu faço ficha técnica, eu faço uma revisão com o proprietário para ele ver se os valores estão adequados, se as quantidades eram aquelas que ele estabeleceu inicialmente. Daí ele começa a observar que alguns pratos não deveriam sair com determinado ingrediente, que algumas quantidades não eram a quantidade que o proprietário desejava, que deveria ser mais ou menos, ou não deveria ter aquele ingrediente ou outro. Então é um momento de eu com o proprietário estarmos conversando sobre aquele prato e aqueles pratos. Então a gente vai começar a ver. Existem situações que a gente vai revisando os pratos e o proprietário fala: esse prato não tem manjericão não, esse prato não é para ter manjericão, ou essa quantidade de camarão deveria ser muito menor.
Então, ele vai começar a ver erros. Por quê? Porque eu entro no estabelecimento, quando o estabelecimento já está funcionando há muitos anos, 15 anos, 12 anos, e daí os pratos ele abriu inicialmente, era o dono às vezes que cozinhava, mas por conta do processo todo ele já está na administração e deixou um funcionário a cargo de fazer os pratos e a cultura se perdeu. Então, faz-se os pratos segundo aquele cozinheiro mais antigo, que nem poderia ter tido contato com o dono quando o dono era cozinheiro. Então, o padrão vai se perdendo, a ideia dos pratos vai se perdendo. Então, quando eu reviso as fichas técnicas com o proprietário daquele restaurante que já está há muito tempo aberto, ele vai observando que alguns pratos não estavam no padrão que deveriam ser o padrão da casa quando ela foi aberta há 15, 12 anos. Então, ele vai vendo comigo, olha, não era para ter isso, não era para ter aquilo, essa quantidade deveria ser maior, e a gente vai começando a diagnosticar junto algumas coisas que estão acontecendo. Ele não tinha condições, às vezes o cardápio da casa é extenso, e ele não tinha condições de observar. E não tem, né, pessoal? Às vezes o cardápio da casa é muito grande. Então, a gente vai conversando nesse momento que a gente está sentado e observando as fichas técnicas. A ficha técnica, se vocês entenderam essa explicação, é um diagnóstico. A gente vai ver se a casa está seguindo uma cultura e um padrão que deveria ser desde o início que a gente abre o estabelecimento. Tanto é que eu tive uma conversa com a minha colega que trabalha em plataformas de delivery e falou assim, Irene, quando tu faz ficha técnica, tu meio que volta para reorganizar, para refazer. Tecnicamente, não. Tecnicamente, eu vou até o estabelecimento, eu coleto os dados, eu elaboro as fichas técnicas com custo, com o valor dos produtos que o estabelecimento me dá. Eu faço as fichas técnicas em planilhas de Excel, que estão linkadas com as planilhas de preço, depois eu quero mostrar para vocês. Coloco um painel de controle para o proprietário estar observando isso, para estar observando esses preços, que vão variar a partir do quê? Do preço de venda. Porque, tecnicamente, aquelas gramaturas que as pessoas me dão, né, que o cozinheiro me dá, o proprietário me dá, é para ser padrão. Raramente ela vai mudar. Se é ficha técnica, aquela gramatura é padrão. Se você pensar nos estabelecimentos que tem um padrão determinado, que você já sabe a quantidade que é, esses locais não vão mudar a ficha técnica. Eles podem aumentar o preço, mas não mudam o padrão. Você sabe qual é a quantidade que deve ser de cheddar de determinado hambúrguer. Você sabe qual o tamanho que deve ser o hambúrguer, mas o padrão não muda. Então, aquela ficha técnica é uma ficha técnica que deve ser estável. Eu vou para pegar esses dados e esses dados eles vão ficar padronizados. Isso deve ser. Agora, quando você faz a ficha técnica e o proprietário vai observar e nota que determinadas coisas não deveriam estar sendo utilizadas, a gente reorganiza esse padrão que deveria ser, mas que por algum motivo a cultura fez com que os colaboradores, sem a supervisão do proprietário, eles mudassem.